Olá, queridos alunos. Nossa aula de terça-feira hoje. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje é matemática, história e ensino religioso, tá? Bom, observem a manchete da reportagem abaixo. Indígenas da Amazônia usam ervas medicinais contra o coronavírus. A cultura indígena é muito ligada aos elementos da natureza. Desde o período colonial até os dias atuais, utilizam recursos da própria natureza para seus rituais religiosos e até mesmo como meio de cura para diferentes doenças. Então, como os índios eles têm um conhecimento muito grande sobre ervas, né, sobre a natureza, sobre tudo ali, ele que rodeia eles, porque eles estão longe de mercado, de farmácia, de médico, de tudo. Então, eles usam o conhecimento que eles têm da natureza, das plantas, das ervas, dos chás, e das compressas e tudo isso para fazer o uso para a saúde deles, tá? De acordo com a reportagem acima, as receitas incluem infusão com casca de carapanaúba, árvore com propriedades anti-inflamatórias, de saracuramira, utilizada popularmente no tratamento da malária. É um chá com ingredientes menos exóticos como jambu, alho, limão, casca de manga, hortelã, gengibre e mel. Do ponto de vista religioso, as culturas indígenas são marcadas pela presença do xamã, que seria o pajé, né? Os quais eles são responsáveis pela mediação entre o plano espiritual e o plano material, né? Então eles que fazem esse atendimento espiritual para os índios, bem como a preservação e a difusão do conhecimento da tribo. Bom, vocês vão ler um pouco mais sobre a cultura e a religião na página 28 a 33 do livro didático de História. E aí vocês vão pesquisar na internet livros, revistas, mais informações sobre os indígenas que vivem ainda nas regiões do Paraná. Ainda temos indígenas que vivem aqui no Paraná, tá? Poucos, mas temos. Índios que vivem em pequenas reservas aqui. Aqui na Serra do Mar tem. Escreva aqui as informações que você encontrou. Então, você vai procurar sobre indígenas no estado do Paraná, tá? Que povos que ainda temos aqui. Faça um desenho para representar a riqueza cultural dos povos indígenas. Vamos observar alguns dados. Segundo publicado pela FUNAI, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, divididos em 1.000 povos diferentes, sendo que aproximadamente 2 milhões estavam estabelecidos na região do litoral e 1.000 estavam para dentro do Brasil, no interior. Em 1650, esse número caiu para 700 mil indígenas, chegando a 70 mil em 1957. Podem ver que foi caindo o número de índios no Brasil. De acordo com Darcy Ribeiro, antropólogo brasileiro, conhecido por estudar os índios, cerca de 80 povos indígenas desapareceram no Brasil no século XX. Que pena, né, gente? O Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, nós já conversamos, já falamos sobre o IBGE, constatou que, atualmente no Brasil, existem cerca de 817.963 indígenas, um total de 502.783. Encontra-se na zona rural e 315.180
estão nos centros urbanos. O censo também identificou, em parceria com a FUNAI, 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Desse total, as terras em apenas 10 apresentam uma população indígena maior que 10 mil habitantes. Bom, veja algumas etnias e suas populações segundo o IBGE. Aqui vocês vão ver, ó, vocês vão fazer o número 1 aqui, ó. Faça o cálculo para descobrir a diferença entre a quantidade de indígenas em 1500 e 1600. O ano 1500, 1650. Haviam, aqui ó, os números de indígenas, 3 milhões de indígenas, 700 mil indígenas. Vocês vão montar a continha tá aqui, ó. Vocês vão montar ela aqui e vão resolver. Lembre-se de montar bem certinho, que se você não montar de acordo, a continha, o resultado não dá certo, gente, tá? Bom, aqui são as etnias. Ticuna, Guarani, Caigangue, Mucaxi, Terena, Tene, Terrara, Yanomami, Potiguara, Chavante, Pataxó, e a população de cada etnia dessas, tá? Quantos índios pertencentes a essa etnia ainda existem. Aí vocês vão resolver esses probleminhas. De acordo com a tabela abaixo, calcule a diferença entre Ticuná e Patajó. Some todos os dados da tabela e responda qual é o total de população de todas essas etnias juntas. Qual é o total? Elabore um gráfico com barras, representando a diferença no número de indígenas nas áreas urbanas e nas áreas rurais. Lá no texto tem quantos índios tem na área urbana e na área rural. Vocês vão montar o gráfico aqui nesse espaço, tá bem? Bom, gente, qualquer dúvida vocês vão perguntando para as profs aqui e a gente vai respondendo. Na aula passada eu tinha falado para vocês sobre São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, e eu fui pesquisar para ter certeza qual que era a posição da cidade de São Paulo no mundo. São Paulo é a 10ª maior cidade do mundo, tá? As cidades mais populosas lá na China. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês peçam ajuda que nós estamos aqui. O que a professora não sabe, a professora procura, a gente faz de tudo para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, saudade de vocês. Gostaria muito de estar em sala com vocês.